A natureza tá cheia de segredos, né? Hoje a gente vai espiar dois projetos que são tão perfeitos que nos fazem perguntar, mas como é que isso é possível? Para começar, vamos pensar numa coisa que parece impossível. Imagina só, viajar da Europa até a África e voltar todo santo ano sem mapa, sem GPS, sem bússola. É exatamente o que aves como o andorinhão preto fazem. Uma jornada de milhares de quilômetros sem nunca, jamais se perder. Agora vamos mudar completamente de escala, de uma viagem pelo mundo para algo bem pequenininho, mas igualmente impressionante. Pensa num sistema de suporte à vida completinho, um mundo em miniatura que funciona sozinho por semanas, tudo dentro de uma casca que parece super frágil. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro caso, o ovo de galinha, que parece tão simples. A gente olha para ele e é só um ovo. Mas por dentro, pessoal, é uma verdadeira maravilha da engenharia. Olha que legal, não sou só eu que acho isso. Um autor do século XIX, o Thomas Higginson, resumiu perfeitamente o fascínio que muita gente sente quando para analisar a estrutura de um ovo. Não é só comida, né? É um sistema de suporte à vida que se sustenta sozinho. E aqui começa o grande quebra-cabeça. A casca do ovo tem duas missões que são, totalmente opostas. Ela precisa ser uma fortaleza, forte o bastante para aguentar o peso da galinha por 21 dias, e, ao mesmo tempo, precisa ser uma membrana que deixe o ar entrar e sair. Como é que ela consegue fazer as duas coisas? O segredo para resolver esse paradoxo está bem aqui. A casca parece sólida, né? Mas, na verdade, ela é toda perfurada. Tem uma rede de mais de 7.000 buraquinhos, tão pequenos que a gente nem vê. E o mais genial é que esses poros são calibrados na medida exata. Grandes o suficiente para a troca de gases acontecer, mas pequenos o bastante para manter o interior do ovo protegido, estéril. É um ajuste fino simplesmente incrível. E o plano de fuga do pintinho? Haha, isso é um show à parte. Ele já vem com um kit de ferramentas de fábrica. Primeiro, ele usa um dente de ovo, que é temporário, só para furar a bolsa de ar e respirar pela primeira vez. Depois de descansar, ele usa um músculo especial no pescoço, o músculo da eclosão, para dar a primeira trincada na casca. Aí ele vai girando, girando, bicando milhares de vezes para cortar uma espécie de tampinha. A mãe, ouvindo o barulho, às vezes até ajuda do lado de fora. E no final, pronto, ele empurra a tampa e sai. É um plano de fuga perfeito, com ferramentas que depois simplesmente desaparecem. Muito bem, agora vamos sair do mundo contido dentro do ovo e ampliar a escala. E muito. Vamos ver um sistema de navegação que cobre o planeta inteiro. As aves migratórias têm um sentido que nós não temos, um superpoder chamado magnetorrecepção. É como se elas tivessem um GPS biológico instalado de fábrica que nunca perde o sinal e não precisa de satélite nenhum. Por muitos anos, os cientistas quebraram a cabeça para entender como isso funcionava. Tinham duas ideias principais. Uma era que talvez existissem mini-ímãs no bico da ave, a outra, bem mais fascinante, dizia que a resposta estava numa reação química dentro dos olhos. E olha só, a resposta parece estar na física quântica, acontecendo ali mesmo, dentro do olho do pássaro. Funciona mais ou menos assim. A luz do Sol ativa uma proteína, que cria uns pares de elétrons. Imagine esses elétrons como se fossem bússolas minúsculas girando. O campo magnético da Terra afeta o jeito que elas giram, e o cérebro da ave consegue ler essas mudanças como se fosse um mapa visual por cima do mundo que ela enxerga. Resumindo a ópera, essas aves navegam usando uma bússola quântica embutida. Elas não só sentem o campo magnético, elas literalmente veem o campo magnético sobreposto à visão normal. É uma tecnologia que nós, humanos, ainda estamos tentando copiar em laboratório. Então tá, a gente viu a engenharia de um ovo e a navegação quântica de um pássaro. Parecem duas coisas sem nenhuma ligação, né? Mas quando a gente olha para elas juntas, a gente começa a ver um padrão, uma assinatura. E isso nos leva para aquela pergunta clássica. Só que, do ponto de vista da engenharia, essa pergunta fica ainda mais profunda e aponta para um problema bem real. Isso nos leva a um conceito chamado complexidade irredutível. Pensa só, todos os sistemas do ovo, a casca com os poros, as membranas, o dente de ovo do pintinho, precisam existir e funcionar perfeitamente ao mesmo tempo. Se a gente tirar uma única peça, o sistema todo desmorona. Não existe um ovo mais ou menos funcional. Ou ele funciona 100% ou não funciona nada. O ponto crucial aqui é que tanto a engenharia do ovo quanto o sistema de navegação da ave mostram o que a gente chama de antividência. É como se o projetista já soubesse do problema da navegação global
antes de criar a bússola quântica, ou soubesse do problema da fuga antes de projetar o dente de ovo. O propósito final já era conhecido desde o início. Quando a gente se depara com sistemas com tanta complexidade e tanta antevidência, a pergunta muda. Não é só como isso funciona, mas quem poderia ter projetado um plano tão perfeito? A evidência de um projeto nos leva a procurar por um projetista. No livro de Jó, um dos mais antigos da Bíblia, o próprio Criador desafia a humanidade. Ele não dá uma aula de física. Ele faz perguntas que revelam a profundidade da sua sabedoria e do seu poder. Mistérios que vão muito além da nossa compreensão. Essas perguntas servem para mostrar uma coisa bem simples. O funcionamento tão complexo da criação, do voo de uma águia até a fundação da Terra, não é uma invenção humana. Aponta para uma inteligência e um poder muito superiores. No final das contas, as maravilhas que a gente viu, desde os poros na casca de um ovo até a bússola quântica no olho de um pássaro, refletem mais do que um projeto inicial. Elas mostram a providência contínua de um Criador que não apenas projetou, mas que ativamente sustenta todas as coisas a cada momento para a glória do seu nome.